Oi, pessoal, Duda da RPS Capital, e hoje eu tô aqui mais uma vez com o Paulo Tsora, nosso CIO, para a gente fazer nossa pílula, comentar sobre a atribuição de performance, cenário do mês de janeiro, o cenário que a gente está vivendo agora em fevereiro. E, Paulo, janeiro foi um mês marcado por um cenário complicado para a performance dos nossos fundos de retorno absoluto e muito positivo para os fundos de bolsa, né? Comenta um pouquinho para a gente sobre a performance que a gente teve em janeiro. Acho que a explicação principal é que as bolsas internacionais realizaram bastante no mês de janeiro. A gente viu uma queda do S&P perto de 6%, do Nasdaq perto de 10%. A gente tinha uma parte do nosso risco direcional comprado em bolsa americana que sofreu prejuízo nessa realização de mercado, muito em função de uma mudança de perspectiva de política monetária nos Estados Unidos. Por outro lado, os nossos fundos de renda variável são 100% comprados no Brasil, numa carteira de longo prazo, bottom-up, que é o time liderado pelo Thales e pelo Alê, que tiveram um mês muito positivo, né? A Bolsa Brasileira foi na contramão, depois de muitos e muitos meses, foi na contramão do que aconteceu na Bolsa Internacional, uma entrada de investidor estrangeiro massiva em mercados emergentes e principalmente em Brasil, ao longo de janeiro, que puxou a nossa Bolsa, subiu perto de 7%, e os nossos fundos de ações, inclusive, entregaram bolsa mais 400 basis points nesse mês de janeiro, porque estavam comprados nas coisas certas que subiram aqui no Brasil. Acho que essa é a principal explicação, a nossa exposição internacional nos fundos de retorno absoluto, que sofreram com a realização das bolsas, principalmente nos Estados Unidos e o Nasdaq, enquanto os nossos fundos de ações são 100% Brasil e que, inclusive, performaram bem acima do que foi o próprio Bovespa no mês de janeiro. E, Paulo, seguindo essa linha, o que você pode falar para a gente sobre os temas ganhadores e perdedores que a gente teve nesse mês? Vamos lá. Então, assim, perdedor claramente foi o setor de tecnologia nos Estados Unidos. A gente tinha até mais coisas além dos Estados Unidos, setor de tecnologia como o Globan, como o CI, que sofreram muito com a subida de taxa de juros nos Estados Unidos, que impactaram esses ativos de duração mais longa, ativos de mais crescimento, que a gente tinha uma posição pequena, mas que tiveram muita volatilidade no mês de janeiro. Tem uma carteira comprada em commodities há muito tempo, que a gente vem falando aqui em todos os nossos podcasts, que é uma carteira diversificada em commodities, que estava olhando com uma visão mais preocupada com a inflação, que acaba sendo positivo para commodities, olhando para uma recuperação na economia chinesa com estímulos fiscais e monetários que começaram a acontecer lá, e num ambiente de oferta e demanda muito apertada por commodities. Então a gente gosta do tema de commodities, tinha uma carteira diversificada. Quem olha o Bovespa acha que commodities foi um brilho em todos os lugares. Foi muito positivo para petróleo, metade dessa nossa carteira eram empresas produtoras de petróleo, tanto a Petrobras, PetroRecôncavo, como empresas fora do Brasil, principalmente o índice de XLE de ações, que a gente ganhou bastante dinheiro no mês. Mas a gente também tinha outras coisas de commodity na carteira, setor de cobre, setor de alumínio, setor de siderúrgico, que tiveram perdas no mês de janeiro, apesar do movimento positivo que a gente viu em commodities no Bovespa como um todo. Então, a nossa carteira de commodities acabou ficando neutra no mês de janeiro, se beneficiando da boa performance de petróleo e indo mal nessas outras commodities que performaram um pouco pior no mês de janeiro. O lado positivo da carteira foi, sem dúvida, essa nossa exposição relativa aqui no Brasil, a geração de alfa do nosso time Bottom Up Brasil, que foi bastante expressiva, e alguns destaques aí dos nossos ganhos no mês de janeiro aqui no Brasil, foi uma posição que a gente tinha em BMF, o que mais subiu na Bolsa no mês passado, uma posição que a gente tem em MRV, que a gente vem carregando há bastante tempo, esse tema de construtoras de baixa renda, que a gente vem falando e que finalmente tiveram um mês de recuperação aí no mês de janeiro, e além disso o tema de saúde, que a gente também vem carregando há muito tempo e que a nossa posição em Intermédica Hapvida tiveram uma boa performance no mês de janeiro, seguindo um pouco o movimento do Bovespa. Então, o time liderado pelo Thales e pela Lei geraram bastante alfa na nossa carteira doméstica. Esse foi o highlight positivo da nossa performance no mês de janeiro.